O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, no livro do Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 3, nos mostra o primeiro mandamento da lei de Deus. Talvez a gente já ache que é amar a Deus sobre todas as coisas, mas o primeiro mandamento que está lá no Deuteronômio é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse é o primeiro mandamento da lei de Deus. Shema Israel, Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E daí amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Esses dias na homilia, nessa semana, eu falei sobre a visão, um de nossos sentidos, a visão como porta da alma, mas também por ser porta da alma, a visão se torna a porta de entrada do pecado na nossa vida. Mas hoje eu quero destacar a partir dessa liturgia, não o ver, não a visão, mas eu quero destacar o ouvir. O ouvir, a audição. Veja, a desobediência dos nossos primeiros pais foi por causa que eles não escutaram bem a ordem de Deus. Portanto, a desobediência sempre vai ser consequência do não escutar a voz de Deus. Eu só obedecerei corretamente se eu ouvir, escutando atentamente a ordem dada. Deus deu uma ordem a Adão e Eva e eles desobedeceram. Consequência, o pecado e, por consequência do pecado, a morte eterna. Deus deu uma ordem a seu Filho Jesus. Ele escutou a voz do Pai, obedeceu. Consequência do seu escutar e obedecer, a salvação, o perdão dos pecados e, pelo perdão dos pecados, a salvação eterna, a vida eterna. Portanto, escutar bem é caminho de salvação. Guarde isso. Eu falei da visão como porta de entrada da alma, e a visão é porta de entrada de muitos pecados, mas outro sentido, a audição, mas não só ouvir, mas escutar bem, é a abertura para a salvação. É a porta de entrada da salvação, o ouvir bem. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.
O Senhor é o único Senhor, a quem nós devemos escutar, o único Deus. Veja, por que muitos filhos quebram a cara, e aqui falando para os que nos acompanham, aonde você está nesse momento, você que é filho, ou você que é pai, que é mãe, por que é que muitos filhos, pode ser que muitos filhos teus tenham quebrado a cara, depois de terem escutado muitos conselhos do pai e da mãe? Você que é filho, que agora escuta, quantos conselhos você já recebeu de seus pais? E mesmo assim você não escutou bem e acabou quebrando a cara, porque não soube escutar. Só ouviu. E aqui eu quero trazer uma diferença que existe entre o ouvir e o escutar. A salvação não basta somente ouvir. Para a salvação é preciso ouvir escutando. É mais do que ouvir. Ouvir remete a sentido, a audição. O ouvir, no termo mesmo, no português, remete ao sentido da audição. É aquilo que o ouvido capta. Por exemplo, se neste momento, aqui o santuário está um silêncio total, só a voz do padre, temos aqui o teclado, mas se ouvisse um barulho externo aqui, uma explosão ali fora do santuário, o ouvido vai ouvir, vai captar esse estrondo. Mas eu não saberei o que foi que aconteceu. Qual foi a causa daquele barulho todo? O ouvido capta, o ouvido ouve apenas. Já o verbo escutar, ele corresponde ao ato de ouvir com atenção. Ouvir é captar o barulho. Alguém me falou, o ouvido captou um barulho, mas não quer dizer que eu ouvi. Se tivesse uma pessoa lá no fundo do santuário, lá nos últimos bancos, e gritasse algo para que eu pudesse escutar, eu poderia ouvir, mas escutar, pode ser que eu não escutaria, eu ouviria o barulho. Escutar é ouvir com atenção, ou seja, escutar é entender, é cair dentro do coração o que está sendo captado pela audição, compreender, processar a informação internamente. Lembra daquela popular expressão, entrou no ouvido e saiu no outro? Que, como eu disse aí, os filhos que escutam, que ouvem os pais, vários conselhos dos pais, mas entra numa audição e sai na outra. Não permaneceu, não entrou na mente, não entrou no coração, não foi guardado no coração. Entrou no ouvido, saiu no outro. Mas eu quero lembrar de outra expressão bíblica que Deus falou para um profeta chamado Samuel. E ele falou 3 vezes. Ali Samuel achando que era Eli. Mas Eli percebendo e entendendo que aquele que chamava era Deus, ele disse, quando escutar a próxima vez, diga, eis aqui o teu servo. Fala que o teu servo escuta. Essa expressão, fala que o teu servo escuta, já é aquele que foi chamado por Deus, mas escuta com atenção, querendo compreender, querendo entender e guardar dentro do coração. Diante dessa introdução, eu quero partir para a primeira leitura do Deuteronômio que nós lemos, proclamamos aqui. Moisés estava no Monte Horebe e, naquele momento, todo o povo falava, não quero mais escutar. Não quero mais escutar a voz do Senhor nosso Deus. Não queremos mais escutar a voz de Deus. Nem ver o grande fogo para não acabarmos morrendo. O povo dizia, Moisés percebeu que o povo estava voltado contra Deus e ele escutou o povo em coro dizendo, não queremos mais escutar a voz de Deus. E Deus falou para Moisés e Moisés falou, o Senhor teu Deus fará surgir no meio de vós um profeta como eu, de teus irmãos, a ele devereis escutar. Porém, Deus falando, porém em sua boca as minhas palavras, e ele lhes comunicará tudo o que eu mandar. Veja Deus falando agora, escuta, eu, porém, pedirei contas a quem não escutar
as minhas palavras que ele pronunciar em meu nome. Deus estava falando ali que mandaria um outro profeta como Moisés, que seria o seu próprio filho, Jesus. E que Jesus nós deveríamos escutar, porque se nós não escutássemos, cairia sobre nós as consequências de não escutar a voz do Senhor. No Salmo responsorial, nós cantamos aqui: não fecheis o coração, mas ouvi hoje a voz de Deus. Porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor. Nós somos o seu povo, o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. O salmista aqui fala do ouvir, mas esse ouvir que Davi fala é o ouvir entendendo, já o escutar. Porque a ovelha, quando escuta a voz do pastor, ela segue, porque ela já entende a voz do pastor, que é diferente de todas as outras vozes, e não será enganada, porque já entendeu qual é a voz, o tom da voz do pastor, o timbre da voz do pastor. Mas aqui, numa das últimas estrofes do Salmo, tem algo interessante. Veja: não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Aqui, nessa estrofe, vem falar de lá quando Moisés e o povo de Deus estavam diante das águas de Meriba. Naquele momento o povo sentia sede, não tinha água. O povo sentindo sede, murmurando contra Deus, falando que deveriam voltar para o Egito porque estava levando o povo a morrer no deserto, sem água, sem comida. E veja, Deus tinha falado para Moisés e Arão. Veja, Deus falou para eles: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele, escuta, falai a rocha, falai para a rocha, e dará água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber a todos, sendo homens e até animais. Veja, eles deveriam falar para a rocha, falar a ordem de Deus, que Deus estava mandando para a rocha jorrar água. O que foi que Moisés fez? Moisés pegou o cajado e feriu a rocha 2 vezes, e a rocha rachou e saiu água. Depois disso, Deus disse para Moisés e Arão: vós não entrareis, você, Moisés, nem o povo vão entrar na terra prometida, porque não obedeceram a minha voz. O que foi que Deus falou? Moisés, fala para a rocha. Fala o que eu disse. Ordena a rocha, mas que sou eu que irei fazer. Moisés pegou o cajado, bateu 2 vezes, chamou a atenção para ele. O povo olhou Moisés batendo na rocha. É como que Moisés tomou a glória naquele momento. E Deus queria que o povo soubesse que aquele agir era de Deus. Mas por que Moisés fez isso? O que foi que Deus falou? Será que ele não escutou direito? O agir de Moisés foi diferente da ordem de Deus. Ele fez diferente, ele não escutou direito. E por isso não entrou na terra prometida. Aqui eu adentro no Evangelho. No Evangelho, Jesus está em Cafarnaum, entra na sinagoga e começou a ensinar. Esse começou a ensinar é importante para o que eu estou colocando aqui nessa homilia. Começou a ensinar. Aquele que ensina, fala. O que escuta, aquele que está recebendo o ensinamento, precisa não só ouvir, mas escutar. Escutar com o coração. Entender. Precisavam entender. E veja que a palavra fala que todos ficaram admirados com o ensinamento do Senhor, pois ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Veja, o povo escutou realmente. Perceberam que ele tinha uma autoridade diferente de todos os outros. O povo estava atento. Mas eis que no meio de todos que estavam atentos ali perto de Jesus, ouviu-se um barulho enorme ali no meio da multidão. Foi o quê? Um homem que estava possuído de um espírito imundo, que começou a gritar:
Por que é que o demônio estava gritando por aquele possuído naquele homem? Queria tirar a atenção do povo, para que não escutasse realmente o que Jesus estava ensinando. O demônio começou a gritar, a se bater, para que todos ficassem sem a atenção voltada para o Messias, aquele que traz a salvação. E gritou mais: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viesse para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. E Jesus fez o que com aquele demônio? Cala-te, sai desse homem. E o demônio saiu pela autoridade da palavra do Senhor Jesus, do Messias. Cala-te, sai deste homem. E o povo ficou, ele manda até nos espíritos imundos, que é a autoridade. E a partir disso eu quero trazer aqui um exemplo de Dom Bosco. Dom Bosco, um dia ele teve uma visão, um sonho, e disse que naquele sonho ele teve uma visão do inferno. Diz que um personagem misterioso, talvez um anjo, apareceu para ele e disse que levaria ele a uma viagem. Isso no sonho, uma revelação vinda do alto. E ele Dom Bosco via, levado por esse anjo, os meninos dele, os seguidores de Dom Bosco, aquelas crianças, os jovens, indo num caminho amplo, espaçoso, cheio de flores, mas as crianças não percebiam que esse caminho era num declive, ia para baixo, e eles não percebiam. No meio do caminho, eles iam se entrelaçando como em teias de aranha. E Dom Bosco ali viu o discernimento que eram as impurezas, os pecados da impureza, as desobediências deles, os pecados da língua, da gula, tantos pecados que eles iam cometendo e iam se amarrando. Dom Bosco percebiam que eles eram aprisionados e não percebiam que estavam sendo aprisionados. E Dom Bosco alertava os seus filhos e eles não escutavam e continuavam a se emaranhar nas teias. E Dom Bosco falou para aquele personagem misterioso do sonho, que talvez fosse um anjo, e ele disse: mas como eles se perderam? Porque Dom Bosco via no final do caminho a porta do inferno e os seus filhos entrando no inferno. E ele disse: por que os meus filhos entram no inferno? Eu falei tanto, eu ensinei a eles. E Dom Bosco percebia que é porque eles não escutaram realmente. Eles não escutaram, não levaram a sério os ensinamentos de Dom Bosco, foram se perdendo. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós escutamos a voz de Deus, talvez pelos nossos pais, talvez pelos padres, em uma pregação, em uma homilia, em um encontro, um diretor espiritual ou um confessor que nos deu ensinamentos, e nós não escutamos direito, e acabamos nos perdendo, nos entrelaçando em pecados e pecados. E eu digo aqui para você, meu irmão, pense na sua vida hoje. Que caminho você está trilhando? Será que está trilhando num caminho de declive, está emaranhado em pecados e não está percebendo? Talvez as pessoas falando, teus pais falando, o padre falando, tantas pessoas falando ao teu ouvido e você nem dá atenção. Talvez você não está percebendo que pecados e pecados estão te entrelaçando, estão te fazendo escravo. Como Paulo disse, nós fomos tomados e salvos por um preço muito alto, o preço do sangue de Jesus, e Paulo dizia: não deixar-vos escravizar por coisa alguma, porque já sois homens e mulheres livres, não deveis mais ser escravos de nada. E veja, durante os ensinamentos de Dom Bosco, por ele ver esse sonho e tantas outras coisas, ele alertava os jovens sobre duas tentações do demônio. A primeira delas, ele dizia que o demônio falava para os jovens que o caminho do Senhor era triste, que o caminho do Senhor era um caminho de tristeza, era um caminho que não tinha prazer, era um caminho de solidão. E Dom Bosco dizia: não, isso é uma tentação do inimigo, eu vou mostrar para vocês que o maior prazer está no Senhor, que a maior felicidade está em estar com o Senhor.
e não nos prazeres mundanos, mas a felicidade verdadeira, o prazer verdadeiro está no Senhor Jesus. Tinha outra tentação que Dom Bosco alertava os jovens, que o demônio dizia para os jovens que eles tinham muitos anos de vida, que poderiam viver a vida normal, fazer tudo o que eles queriam, ir para tudo, fazer tudo o que quisessem. Tudo é permitido, tudo convém, porque a vida deles era longa. E o demônio falava, não, no final da vida de vocês, vocês se convertem, vocês voltam para Deus e se convertem. Mas hoje, aproveita a vida, deixa a vida levar. E Dom Bosco dizia, meus filhos, não deixe-se enganar, porque nós não sabemos o dia que nós partiremos desse mundo, pode ser amanhã. E ele dizia, se hoje vocês já se deixam escravizar pelo pecado, pelas coisas do mundo, na vida adulta vocês serão adultos escravos, na velhice serão escravos. E no fim da vida será muito difícil vocês tomarem a consciência, se não escutaram realmente durante toda a adolescência, a vida adulta, no final da vida não escutarão, não entenderão verdadeiramente o caminho de salvação. E aí Dom Bosco dizia, mas se vocês já agora, de crianças, de adolescentes, já escutarem a voz de Deus, se converterem hoje, não deixar para amanhã, serão adultos livres, serão adultos cheios de Deus, e quando entrarem na velhice, estarão completamente livres de todo pecado, não mais escravos, e no fim da vida, aí sim, poderão dizer, o Senhor é o nosso Deus, o único Senhor, porque escutamos verdadeiramente e compreendemos a voz de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor olha hoje para você. Lembra do Evangelho? O Senhor estava ensinando, muitos escutando a voz de Deus, do Senhor, mas um grito lá do demônio, possuindo um homem, queria tirar a atenção de todos. Mas o Senhor olhou para aquele homem, para o demônio, e falou para o demônio, cala-te e sai desse homem. Eu não sei o que você tem passado, pode não ser uma possessão do inimigo, isso é raro acontecer. Mas o demônio, pouco a pouco, vai nos entrelaçando, não possuindo por inteiro, mas nos entrelaçando em amarras pequenas, pecados veniais ou até pecados mortais. O Senhor olha para você como aquele homem e diz para o demônio, cala-te, sai dessa pessoa, sai desse homem, sai dessa mulher, sai desse jovem. E o Senhor nesse momento olha para você e quebra essas amarras, essas teias de aranha que tentam te amarrar à escravidão. E assim como a autoridade do Senhor naquele momento foi a salvação para aquele homem, a autoridade do Senhor agora, nesse momento, é para ti, meu irmão e minha irmã. E o Senhor te liberta. Se você escutar a voz e obedecer à voz de Deus, Deus te salvará no hoje, no amanhã, até o final da tua vida. E eu peço a graça do Espírito Santo, que te dê a graça de escutar verdadeiramente a voz de Deus, do Senhor, e colocar em prática com a tua vida. Que o Espírito Santo, a partir de toda essa liturgia da palavra, possa te dar a graça da conversão e de saber escutar verdadeiramente o Senhor, que é o único Deus, a quem nós devemos escutar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.